Olá, prezado programador CodeIgniter, aqui é o Fábio novamente e hoje continuando o nosso serviço, o nosso trabalho aqui de reconstrução do nosso site, do nosso blog de exemplo aqui, né, usando o CodeIgniter 4, beleza? Vamos continuar então, vamos colocar a mão na massa aqui e ver o que vamos aprender hoje, tá? No vídeo anterior, o que a gente fez? Finalizamos a parte do cadastro aqui, colocando também o password hash do PHP para armazenarmos, né, a senha com segurança aqui no banco de dados, tá? Então você já está finalizado, já está feita essa parte aqui. Hoje vamos ver aqui a parte de login. Então vamos logar este usuário aqui no site, né? E se ele estiver logado, vamos colocar uma mensagem, vamos mudar a mensagem aqui, vamos mudar esse formulário, né, dizendo que ele está logado e então vamos dar a opção dele para ele deslogar, tá? Muito bem, então vamos fazer o seguinte, aqui ó, veja que o login, ele vai estar, vamos abrir aqui a view home, né, e aqui o login, onde está o login? Aqui é da mensagem, login logar. Então o que eu criei aqui? Ó? Ele está mandando aqui para o controller login no método logar. Nesse caso a gente pode fazer o seguinte, como o usuário ele tem a ver, né, ele tem ligação com o controle usuário, a gente pode, acho que, criar aqui dentro, vamos aproveitar o método, o controller do usuário mesmo, usuário, e criar um método novo lá dentro chamado logar. Tá? O ideal nesse caso seria você fazer de login, criar um controller login, porque você teria que criar opções, digamos, de recuperar a senha, né, do usuário, talvez fazer um cadastro mais elaborado e assim por diante, tá? Ou seja, colocar mais funções relacionadas ao login. Neste caso aqui eu não vou dar essa opção, não vou criar essa opção de recuperar a senha, porque não é o objetivo aqui dessa minissérie, tá? Eu só vou mostrar como que o usuário loga e ponto final. Então isso eu acredito que dê para fazer sem nenhum problema aqui dentro do controle usuário mesmo. Não estaríamos aqui fugindo tanto, né, da ideia de deixar tudo, os controles tratando dos mesmos tipos de assunto. Tá? Então beleza, vamos criar aqui, antes do sucesso aqui, para ficar um pouquinho mais organizado, vamos criar um método novo chamado logar. Então public function logar. Tá? E o que esse logar vai receber? Ele vai receber basicamente dois campos, né? o campo e-mail e o campo pass. Tá? Simples assim. Então vai ser assim, ó, e-mail, this, request, get post e e-mail, certo? E aqui vamos copiar e aqui pass, né? Mesma coisa, pass. Muito bem, recebi os dois valores aqui. E agora o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar esses dois valores aqui e tenho que ir lá no banco de dados e verificar se esses dados passam, se esses dados estão batendo com o registro que está lá. Só que aqui tem um pequeno detalhe que a gente tem que levar em conta agora. Pelo seguinte, a gente não pode simplesmente ir lá no banco e passar, né, o e-mail ou a senha como parâmetro numa query, por exemplo, para verificar se os dados estão lá. Por quê? Porque o que está lá no banco no lugar da senha não é a própria senha, é o password, o hash do password hash do PHP que foi criado, né? Então o que a gente tem que fazer aqui? A gente tem que primeiro fazer o seguinte, a gente tem que comparar o hash, certo? O hash que está lá no banco com um hash que a gente vai, com a senha que a gente vai passar como parâmetro para o password verify. Então vai ser algo assim, ó. Vou chamar o password verify, e aqui eu passo, no primeiro parâmetro aqui eu vou passar a senha que o usuário está passando, nesse caso o pass, e aqui o hash. Só que esse hash ele está lá no banco de dados, tá? Então como que eu vou comparar? A função aqui é em PHP, eu não consigo rodar essa função lá no banco de dados. Então o que eu tenho que fazer aqui? Ó? Vamos fazer assim, ó. Primeiro de tudo, eu vou usar o e-mail deste usuário, tá? O e-mail do usuário, e vou recuperar, através do e-mail, vou recuperar os dados do usuário que estão dentro, estão dentro do banco de dados. Tá? Nesses dados que virão, ele vai vir todos os dados do usuário, obviamente, e também virá o hash. E esse hash, então, que eu vou passar lá para o meu model, tá? No meu model que então vai fazer uma verificação lá no próprio PHP, no caso, verificando com o que está no banco de dados com o hash que eu tenho usado aqui. Tá? Então vai ser basicamente isso. Lá dentro do model a gente vai recuperar o hash do banco e vai comparar os dois hashes usando o password verify. Essa função retorna true ou false baseado se a senha está ok ou não. Tá? Então vamos fazer isso aqui. Então o primeiro passo é o seguinte, vamos recuperar os dados do usuário através do e-mail que ele passou. Como a gente faz isso? Bom, vamos criar uma função aqui dentro do nosso model que vai trazer para a gente os dados do usuário. Então, por exemplo, vai ser algo assim, ó, public function get dados by email, por exemplo. Aqui a gente passa, obviamente, o e-mail. Tá? Inicializar ele como null. Muito bem, então agora eu faço o quê? Aqui eu vou instanciar, né, o meu banco de dados para a gente poder ter acesso, né, ao usuário. Então vamos chamar assim, digamos, model usuários, recebe new model
new usuário model, que é exatamente onde eu estou aqui, né? New usuário model. Opa, usuário model. Beleza, tá aqui. Muito bem. Então agora que isso aqui, eu vou usar agora o Query Builder do CodeIgniter 4 para facilitar a gente para fazer as verificações. Então olha só que interessante que vai ficar. Então a gente faz assim, ó. Usuário vai ser o quê? Vamos criar uma variável usuário e colocar os dados aqui dentro. Então o usuário vai ser o quê? Model usuários, where o quê? O e-mail que está lá dentro do banco de dados, ou seja, esse aqui é um campo que eu informo no where, eu informo o e-mail, o nome do campo, vai ser igual ao quê? Igual ao e-mail que está vindo ali como parâmetro. Eu posso fazer assim, tá? Ou posso fazer assim também, ó. Posso passar em formato array. Então assim, ó, onde aqui o campo e-mail dentro do banco de dados vai ser igual ao campo e-mail que a gente está passando aqui. Assim fica mais fácil de ver até, né? E beleza, isso aqui eu faço o encadeamento da função find all do próprio CRUD do CodeIgniter, do modo do CodeIgniter, né? Isso aqui ele vai me retornar aqui um array dentro desse usuário aqui. E dentro desse usuário eu consigo verificar agora o seguinte, ó. Se count usuário for maior do que 0, indica o que aqui? Existe alguma coisa ali dentro, então ele achou, né? Então a gente pode fazer assim, ó, return. Antes de dar um return, eu vou dar um print aqui para você ver, ó. Print. Vamos dar um echo antes, echo pré, só para a gente ver os dados de um jeito melhor. Então, print R, usuário. Tá? Só para mostrar um item interessante para você aqui. Ó. Então, vamos completar aqui, chamar essa função, né, getDados by email, a partir aqui do controle do usuário. Então, vai ser assim, ó. Então, vamos verificar aqui. Aqui temos que instanciar, né, obviamente, o nosso model usuário. Model usuário recebe new usuário model, certo? E agora aqui a gente usa o método lá dentro, então vai ser assim. Então, model usuário, get by email, e aqui eu passo o e-mail, tá? Por enquanto vamos fazer só para ele chamar a função, e ela já vai imprimir aqui. Não vai ser assim que vai continuar, tá? Mas só para a gente ver, vou mostrar para vocês aqui um item interessante. Então, olha só, vamos logar aqui, colocar qualquer valor, digamos aqui o Felipe, 1, 2, 3, enter. Então, olha só o que ele trouxe para a gente. Ele trouxe um array, e dentro dessa array, ele trouxe uma nova array dentro dessa array grande, né, dessa array principal. E cada array que ele trouxer aqui vai ser um registro do banco de dados. Então, nesse caso, como a gente interessa para a gente somente um registro, a gente só vai verificar o array 0 aqui. Tá? Então, é sempre o array 0 que a gente vai trazer. Então, a gente pode fazer o seguinte, ó. Aqui no usuário model a gente verifica se isso aqui retornou maior do que 0, quer dizer que ele encontrou alguma coisa, né? Então a gente faz assim, ó, return usuário na posição 0, certo? Se não, return false. Return false. Simples assim, tá? Então isso aqui vai retornar o quê? Se ele encontrar, ele vai retornar todos os dados do usuário lá para o meu controller, aqui para o controller que eu estou chamando, né? Então aqui, ó, tudo isso aqui virá se ele encontrar aquelas informações. O usuário, nesse caso, pelo e-mail. Então, olha só. Então, vindo aqui, podemos fazer o seguinte, ó. Dados usuário recebe isso daqui. Agora, se eu der um print aqui, ó. Print R dados usuário, olha só o que vai acontecer. F5, agora ele vai trazer aqui sem formatação, mas olha só, já trouxe para a gente certinho os campos ID. Então, a gente consegue saber certinho qual campo. E para acessar o hash, então, a gente pode fazer assim agora, ó. Como a gente já sabe que o ideal é sempre verificar, tá? Então aqui ele verificou que deu tudo certo, então vamos verificar aqui novamente. Então, até para confirmar. Então vamos fazer assim, ó, if count dados usuário for maior que 0, então quer dizer que ele encontrou esse usuário com o e-mail lá, tá? Então a gente pode colocar o seguinte, ó, então hash recebe dados usuário, o campo, ou melhor, o campo senha, né? Porque a gente armazenou o hash do campo senha. Se não, a gente pode fazer o seguinte, ó, return false. Nesse caso a gente não vai retornar falso, tá? Mas por enquanto vamos deixar assim, porque o return aqui, esse aqui é o lugar que o formulário já está chamando lá da parte da home, né? da view principal, view do login. Então a gente precisa mostrar para o usuário lá que a senha não deu certo. Isso aqui já serve, por exemplo, para a gente falar o seguinte: se ele encontrou o e-mail lá, beleza, então quer dizer que o usuário foi encontrado. O próximo passo agora é a gente verificar a senha. Agora, se ele não encontrou o e-mail, já retorna falso aqui, porque alguma coisa já deu errada para o usuário. Tá? Então não vai conseguir logar. Muito bem, temos o hash aqui, vamos dar um eco nele para ver. F5. Olha só, já temos o hash daquele usuário. Agora a gente pode comparar. Então a gente faz o seguinte, ó, if password verify, ok,
o pass, né, ou melhor, o pass que está vindo do formulário, vírgula hash. Se isso aqui retornar true, então indica o quê? Indica que a senha está correta. Então a gente vai dizer assim, ó, echo senha correta, por enquanto, né? Se não, echo senha incorreta. Vamos testar aqui para ver. F5, olha só, senha incorreta, porque eu errei, né? Então vamos fazer o seguinte, ó, vamos colocar o Felipe, eu acho que é 123, mudar. Enter. Olha só, senha correta. Então ele já localizou a senha, então já está funcionando o nosso login. Então beleza, agora já está tudo certinho. E como que a gente faz aqui, ó? Bom, eu vou encerrar esse vídeo por aqui porque ele já está muito grande, tá? Mas no próximo vídeo agora, a gente já está caminhando para o final aqui da nossa reestruturação do site. A gente vai fazer o quê? Vamos fazer essa parte de login, vamos dar uma olhadinha em sessões, tá? Para você ver como a gente armazena a sessão do usuário, tá? E vamos mostrar lá, dar para o usuário a opção de ele deslogar depois que ele estiver logado. Certo? Então não perca aí, tá? Fique por aí, se inscreva no canal se você não é inscrito ainda, tá? E aguarde o próximo vídeo que a gente vai caminhar já para a finalização desse sistema e vamos mostrar essa parte de sessões e como que loga e desloga o usuário. Então um grande abraço e até lá!